Boa noite. A gente vai começar mais um ensaio de perversos. Já começou, né? A gente começa agora a parte de atividades formais. Preliminares, não. Os preliminares estavam acontecendo agora há pouco. Nós da Companhia Perversos Perimorfos gostaríamos de agradecer ao Jato de Container e à Companhia Luizar por nos receber aqui essa noite. Primeiro tiro da terceira edição do Ensaios Perversos. Vou falar só um pouquinho do que é o Ensaios Perversos, só para a gente entender, porque a gente está tendo bastante conflito ou rusgas do investimento financeiro na cidade, mas para a gente entender o que é do investimento financeiro na cultura, para a gente entender o que é que a gente está propondo também, entender como a gente se une através de diversos formatos. Então, o Ensaios Perversos é um trabalho que começou com a Companhia Perversos Perimorfos em 2009, em que eu, Fábio, Débora, no início da companhia, em que a gente tinha uma ideia inicial de reunir artistas de diversas áreas para discutir como a gente poderia se encontrar ou criar uma nova plataforma de trabalho. Essa nova plataforma de trabalho diria sobre diálogos, né? Então a gente começou isso em 2009, num casarão em Pinheiros, e dentro da primeira edição que a gente fez, ele contemplava muito dramaturgia contemporânea. Eu fui do núcleo de dramaturgia do CPT há um tempo também, então eu via que a maior parte dos textos brasileiros que eram montados eram textos já muito montados. Muito Nelson Rodrigues, eles falam, e aí? Será que não tem textos para serem montados, né? Então, e muitos amigos com textos engavetados, assim. Então a gente convidou essas pessoas que tinham textos para convidar atores e diretores para montar uma leitura informal desse texto e apresentar. X. Aqui, nós estamos aqui hoje, vamos ler esse texto e está tudo bem, é só isso. Né? E em seguida tinha uma performance, em seguida a cozinha e a bebida e desse código. Sempre fez parte do evento, a cozinha, a bebida e desse código. Isso reunia as pessoas para a aula. Foram 10 edições. Todas essas primeiras 10 edições foram trabalhadas numa guerra, porque a gente fez isso no inverno e a gente fez sem nenhum apoio financeiro e contou com a participação de uma quantidade imensa de artistas. Eu não tenho esse número aqui agora, mas foram 10 autores, 10 elencos, 10 diretores, 10 performers, 10 DJs e a gente trabalhando na cozinha, na bebida, fazendo a coisa acontecer. Em 2015 para 2016, a gente recebeu o apoio do Fomento para realizar a segunda edição, que foram 4 ou 5 edições, e aí a gente já contou com um certo aporte financeiro para isso. Então hoje é o primeiro tiro da terceira edição, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei de Fomento à Dança. Okay? O evento ele conta com 3 partes. A gente chama de Conversa Sem Fim, a primeira parte, porque é uma ideia de que a gente possa trazer temas pertinentes à dança, especificamente nesse momento. Lá atrás era uma dramaturgia, mas agora a gente está trazendo temas pertinentes à dança ou ao diálogo da dança com outras possibilidades. Depois a gente e aí a gente intitulou isso de Conversa Sem Fim, porque a gente tem uma ideia de que essa conversa não tem uma finalidade específica e também não tem um fim, que ela se propague da maneira como cada um quiser. Em seguida, as preliminares, que são os primeiros movimentos de um trabalho. Então, para
pré-estreias, ensaios abertos, ou primeiros coreógrafos, primeiras vezes que a gente está tentando alguma coisa, né? E aí depois desse floor, que a gente considera, sim, também uma parte que continua muito a conversa, as conversas sem fim, porque você pode escolher seus pares e continuar essa conversa de uma forma um pouco mais íntima, com as pessoas que você acha que te interessam continuar isso. Então, para essa primeira edição, a gente convida para o Conversa Sem Fim a Companhia Munguzá, Teatro de Container. Eu vou apresentar um pouquinho os trabalhos e depois a gente segue sem apresentações, como coloca. Então, para o Conversa Sem Fim, a gente convida a Companhia Munguzá, Teatro de Container. A Companhia Munguzá utilizou seus recursos financeiros, fruto de 9 anos de atividades, aproximadamente R$350 mil, para implantar um projeto que responde às necessidades e interesses sociopolítico-culturais da cidade. O projeto acabou de ser indicado ao Prêmio Shell na categoria Inovação pelo seu uso arquitetônico inédito voltado para o teatro, inserido em região degradada do centro de São Paulo. A proposta da Companhia Munguzá é unir-se àquelas pessoas, grupos, que contribuem com o poder público na manutenção de áreas de lazer, esporte e cultura, com o exercício diário e vivido da democratização dos espaços públicos. Na sequência, a gente tem as preliminares. O primeiro trabalho é o trabalho Beira, da Gabriela Cordovez e Nicole Gomes, Rio de Janeiro. Okay. O trabalho surge através do desejo de contextualizar as instalações dos palanqueiras sustentando um aquário e 3 aquários atrancados contra um muro e uma peceira de emergência, do artista colombiano José Olano, para uma situação performática em espaços alternativos ou rua. A pergunta é: como é estar no quase, no prestes, na borda, na margem, entre fronteiras? Como sustentar a vida em condições inseguras, mantendo uma vitalidade na fragilidade, se permitindo existir no risco? Em momentos de crises, permeado por incertezas, regressos e inseguranças, propõe-se uma ação na qual as performances lidam através da manipulação de um objeto frágil com a precariedade, o risco e o desejo de continuar existindo. O segundo trabalho, o nome é Não Existe um Nome, a Potência do Anonimato. Natasha Virgílio e Isis Virgílio, São Paulo. O espetáculo performance contemporâneo, nascida a partir de uma necessidade de fala, onde o performer pauta o não reconhecimento e o apagamento da intelectualidade do corpo negro. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Angela Davis. E, na sequência, a gente tem nesse floor com Leleto Bonfim, que é ator profissional e DJ, estudante da Escola de Arte Dramática, USP. Então, uma boa noite a todos, e a gente passa a fala para os meninos da Munguzá. Eu vou pedir para que, quando a gente abrir a fala, a gente sempre utilize o microfone por causa do vídeo. E quem não quiser aparecer no vídeo, sentar um pouco no outro canto, porque depois a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube para as pessoas saberem o que é que a gente está fazendo, enfim, ok? Sentar lá fora. Boa noite, gente. Boa noite. Só para falar que a Munguzá ela é um coletivo que são 7 artistas no núcleo duro, assim, e hoje eu e o Lucas estamos aqui para conversar. Confessamos que não pensamos em fazer uma fala, assim, de só a gente fala. Então é para ser uma conversa mesmo, porque existem, eu acho que é só assim que a gente chega num possível fim. Não vai chegar no fim, mas porque quando a gente começou a conversar com os perversos, uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi essa questão das fissuras, assim. Diante de tudo isso que a gente está vivendo, quais são essas possibilidades para a gente continuar criando artisticamente, continuar produzindo e também
descobrir essas novas formas, que tem muitas coisas apontadas, mas a gente não sabe, assim. E acho que também não existe essa fórmula. E muita gente tem uma curiosidade sobre o teatro de container, que foi uma fissura que a gente achou um pouco para continuar existindo e em meio assim de dar possibilidade para encontros. Então é como isso. A Mungunzá é um coletivo que tem, baixa um pouquinho, que tem 9 anos. E nesses 9 anos a gente conseguiu, de alguma maneira, sempre guardar 10% do que a gente ganhava para um caixa da companhia. E aí, no começo de 2016, a companhia, a gente tinha acabado de terminar um fomento, a gente já tinha circulado com o nosso trabalho, a gente estava num momento de projeção, de não saber mais o que fazer, assim. E a gente sabia que politicamente estava tudo muito complexo, era a época que a Dilma estava sendo tirada do poder e a gente também não tinha nenhuma perspectiva de editais assim, para continuar trabalhando, e a gente começou a falar assim, talvez seja a hora da gente usar esse caixa que a gente tem. E aí as possibilidades que veio na nossa cabeça eram ou criar um novo espetáculo com esse dinheiro e ganhar uma vida à companhia e criar um espetáculo, circular e ter mais um fôlego, ou tentar criar raiz em algum lugar, porque por muito tempo a gente foi mambembe, o nosso cenário ficava na casa de pessoas, e na carreta do caminhão, e a gente viajava, circulava muito, mas com o fomento que a gente ganhou, nesses 9 anos a gente ganhou um fomento, a gente teve a possibilidade de alugar um galpão para poder criar um espetáculo. E como a gente estava com esse galpão, a gente começou intuitivamente a abrir esse galpão para outras companhias, para festas, para espaços de conversa, assim. E era muito engraçado porque esse galpão ele já tinha um caráter artístico. Nessa nossa busca por galpões, o Lucas e o Marcos estavam andando de carro, foram no Bom Retiro, na Barra Funda, lugares onde tem muitos galpões, e aí ia passando, anotando os números e ligando para achar o melhor preço, a melhor estrutura. Aí, quando eles estavam já desistindo, numa noite, eles passaram no Bom Retiro, aqui na Rua Prates mesmo, descendo, e aí tinha um galpão aberto assim, meio a luz acesa, eles falaram assim, vamos tentar o último aqui entrar. Eles entraram e era a Companhia do Tijolo, que estava ensaiando o espetáculo dela, que era o Cantata para um Bastidores de Utopia. Eles estavam finalizando o processo lá, estavam finalizando, acho que tinha a Digna também, companhia, também estava usando junto, criando um outro espetáculo, e estavam para largar o galpão. A gente falou assim, então, por sinal, vamos conversar com essa dona aí. E nesse galpão a gente teve esses 2 anos de uma gestão cultural, assim, mais intuitivamente, assim, porque não era uma ideia ter um lugar, era mais... O começo foi criar um espetáculo, mas como o galpão era grande, existia essa coisa de dividir, de ser meio comunitário, de dividir custos, de ter outras pessoas criando junto, a gente começou a abrir essas possibilidades. E o galpão, é engraçado porque o galpão já ficava do lado do Complexo Prates, que é um dos maiores albergues de São Paulo. Então é uma rua sem saída, que tem um posto de saúde, tem um albergue, tem um abrigo só para travestis, que é o Florescer. E a rua ali era um contexto muito outro já. E daí também a gente começou a ter essas experiências de abrir portas, de fazer, como o galpão era de esquina, ele tinha 2 portas grandes, então de abrir essas 2 portas e ver o que acontecia, de ir testando, assim. A gente é muito do fazer, assim, a gente fala assim, vamos ver o que isso vai dar, vamos abrir e ver e observar. A gente gosta de implantar coisas e ver o que isso reverbera. É legal falar que eu e o Lucas, a gente tem uma formação bacharel em artes plásticas. E aí nas artes plásticas a gente já trabalhava com elementos assim, tipo, a gente fazia trabalhos que era comprar um megafone, aí ir numa festa e deixar o megafone paradinho lá. No começo ele ficava paradinho lá, depois esse objeto tomava uma proporção e a gente ia registrando o que era falado, aonde era falado, aonde isso se movia, daqui a pouco estava na mão de uma pessoa que já estava na rua e depois isso voltava. Então a gente sempre teve essa coisa de objetos mediadores, e a gente sente que o container foi uma fissura dessa de encontros, como os encontros perversos de
tentar juntar pessoas e fazer cruzamentos, assim. Acho que essa foi uma fissura que a gente foi entendendo fazendo, assim, nada foi planejado, tudo vai acontecendo e ainda está acontecendo. E aí isso reverberou, bateu intuitivamente, assim, o projeto do container, ele bateu com essa questão que a gente estava indignado de tomar tanta porrada politicamente. Então, entre a gente até brincava assim, falava, vamos chamar esse projeto de contragolpe pra gente, porque é isso, você toma tanto soco, quando você tá já caindo, você solta um que acerta. A gente falou assim, vamos tentar fazer uma coisa mais, uma desobediência civil realmente grande, para ver o que isso reverbera, assim. E daí que veio o teatro de container. Para quem não sabe, é isso, esse espaço ele é uma ocupação artística. A gente não tem uma autorização, um papel que define claramente que a gente pode usar esse espaço, mas a gente está aqui faz um ano. Com esse caixa que a gente juntou durante esses 9 anos, que era R$350 mil, a gente começou a estudar como a gente poderia fazer um espaço com esse dinheiro. A gente começou a estudar container, começou a pesquisar tudo e viu que daria de alguma forma de construir esse espaço se a gente fizesse várias coisas. Se a gente colocasse... Se a gente colocasse a mão na massa e fizesse várias coisas. O primeiro caminho que a gente fez foi isso. A gente elaborou esse projeto e apresentou para a prefeitura que a gente teria a ideia, que a gente tinha a possibilidade de construir um teatro se eles conseguissem uma concessão de terreno para a gente. A gente teria dinheiro para construir a estrutura, mas a gente precisava do solo. E a gente começou a fazer levantamentos de terrenos ociosos aqui em volta do Bom Retiro, onde a gente já tinha o galpão. E a gente acabou descobrindo seis terrenos muito interessantes, grandes, que estavam no poder da prefeitura e que ainda estão, e que não tinham um uso público plausível. Assim. Por exemplo, esse terreno ele era terra, e a Guarda Civil Metropolitana, que é esse prédio aqui do lado, estacionava a frota particular. Então, esse terreno aqui ele já tinha um histórico de festas, porque várias viradas culturais aconteceram voodoo hoops aqui. Então, a escolha também desse terreno e não de outros foi um pouco por essa movimentação que já acontecia aqui. E foi isso. A gente foi para a prefeitura, falou que esse terreno era deles, que a gente precisava dessa concessão, apresentou o projeto do teatro. E as conversas sempre todo mundo achava muito bom, mas ninguém dava uma carteirada e liberava o terreno. E a gente, nessa vontade, a gente já tinha investido um tempo de planejar e de projetar isso, e do nada a gente falou assim, vamos mudar de estratégia, vamos meter o louco. De verdade foi isso, a gente falou assim, a gente já tem tudo, vamos pedir uma autorização temporária desse terreno. Nessa autorização temporária, a gente monta o teatro e daí fala que vai ficar lá. E vamos trabalhando, a gente vai fazer isso. Porque daí a gente falou assim, na nossa cabeça era isso, mesmo se desse errado, se a prefeitura chegasse e falasse assim, não, amanhã vocês têm que sair daqui, a gente teria uma história de uma companhia que comprou 10 containers, trouxe para o centro de São Paulo, montou isso daqui aqui, e já era uma história, um mote para a gente continuar vivendo. Então, a gente nunca sabia se ia dar certo ou não, mas a gente apostou as fichas assim, nessa grande performance. A gente conseguiu a autorização desse terreno porque a gente falou que a gente iria fazer um festival nacional de performance e arquitetura, que seria o primeiro que aconteceria em São Paulo. E, na verdade, a grande performance foi fazer o teatro e ela ainda está sendo. Assim. Então, a gente sempre pensa o teatro de container como um trabalho artístico e performático, de estar aqui e promover encontros e possibilidades. Assim. E é isso se tornou uma brecha, assim, de alguma maneira, no teatro, porque existe essa coisa do aluguel, que incomodava muito a gente, de pagar um aluguel, de ganhar uma verba e 40% dessa verba que a gente ganha já ser destinada para o mercado imobiliário, sabe? Tipo, quando você faz um projeto,
de 1 milhão, sei lá, 400 mil já vai só para pagar aluguel. E é muito dinheiro se você comparar. Então, a gente sempre pensou nessa ideia de pegar esse dinheiro e investir e retornar em produção cultural. E foi mais ou menos essas ideias que surgiram para a criação do teatro. Assim. Acho que é bom se alguém tiver pergunta e falar, porque... Tem um envolvimento muito grande também na questão do projeto arquitetônico, assim, porque a gente não tem arquiteto, também não tem um engenheiro, foi nós que desenhamos, nós que projetamos e acompanhamos todos os cortes disso daqui e também montamos. Então alugamos um guindastre, o guindastre chegou aqui, a gente fez uma preparação e é muito importante falar que houve uma construção para que isso acontecesse aqui, né? 2 meses antes, nós já passávamos aqui e falávamos para os policiais que aqui estavam que aqui aconteceu uma ação cultural e tudo mais. Isso, claro, nenhuma possibilidade ainda, mas todas as vezes a gente passava aqui, até o momento que a gente começou a entrar, fazer medição, sempre com uma conversa, não, a prefeitura vai fazer, a gente está aqui. Então a gente foi, de certa forma, entendendo o território, né? E aí a gente fez um projeto mais específico para o terreno e foi uma cartada muito maluca, porque o que acontece? Quando você envia um ofício para a prefeitura, por exemplo, você tem que mandar um ofício 1 mês antes. Você não pode enviar um ofício 6 meses antes falando que você vai entrar aqui. Então, como é um setor de eventos, você tem que, no máximo, você enviar para 2 meses. Então, o que acontece? Quando a gente fez o projeto, nós precisávamos construir o teatro antes da gente ter a autorização de realmente estar no terreno. Então, isso foi uma cartada meio que de loucura, porque a gente começou a fazer tudo e não tinha nenhum aval, nenhuma certeza de que a gente estaria nesse espaço. Poderia a gente mandar fazer lá e a gente não ter onde colocar isso. Então, é claro que tem toda uma orquestração do projeto, mas as coisas foram dando muito certo. Né? Se a gente pensar, não são engenheiros, não são arquitetos. Tudo foi caminhando para uma coisa que foi se ajeitando. E a gente fez porque assim, a gente tinha 350 mil, mas a gente não tinha 350 mil. Né? Então, a nossa estratégia veio os 10, 11 caminhões aqui, nós, primeiro, desenhamos no chão, fizemos um chassi desenhado no chão, container por container, igual o Dogville. Igual o Dogville. E aguardamos chegar, né, os 10 caminhões, chegando aqui no centro com guindaste para passar com fio, uma loucura. E a gente metendo louco. Passamos uma fita, avisamos a polícia, vai chegar hoje as coisas, então a gente vai pegar toda essa lateral aqui, colocamos fita até o final, uma cara de pau gigante mesmo, assim. E colocamos as coisas aqui, só que nós não tínhamos dinheiro para fazer isso aqui. Não tinha nada, a gente tinha dinheiro para fazer fora. A gente falou, o que a gente vai fazer é, assim, colocou os vidros, botou a grama, você olhou de fora e falou, nossa, tá pronto, tá lindo, tá, né? Não tinha palco, não tinha plateia, não tinha luz, não tinha elétrica, nós não tínhamos elétrica, embora, isso foi muito interessante, esse terreno tem água e tem luz. Então, quando a gente chegou nesses terrenos observando, a gente olhou e já tinha uma luz que estava energizada. E existia a água ali que podia ser puxada. Então, desde o momento que a gente entrou, a gente começou a utilizar a eletricidade. Até o momento, nós estamos aqui com ciência, muitas vezes, do poder público, mas estamos no gato. Né? Ainda não estamos pagando nem água, nem luz nesse espaço. Mas a doideira é isso, eu fui na Sabesp tentar pegar a conta para pagar, mas como você não tem nenhum documento que comprova que você está naquele terreno, então eles não te dão. Aí a gente deixa por isso mesmo.
O que ajuda também a permanência desse espaço. É um espaço que entrou nesse contexto durante um ano, claro. Isso é uma coisa importante de falar. A estrutura, dentro desse contexto da luz, ela é gentrificadora. É muito difícil a gente conseguir fazer um acolhimento real, muito claro, de abrir as portas e as pessoas que estão na rua ou do entorno entrar aqui. E nós sempre tivemos consciência disso e buscamos até o primeiro momento, porque o atende não era de frente, né? Nós tínhamos o portão aberto, as crianças ocupavam muito mais o espaço, a gente também tinha um pouco menos de preocupação, não que a gente tenha muita preocupação, só que tem um fluxo diferente de pessoas. A gente conhece todo mundo que está aqui no nosso entorno, mas com o atende tem uma movimentação muito grande de pessoas, e aí a gente acabou perdendo também os nossos pares nessa mudança de política, que eram pessoas no ano passado que traziam moradores, situação de rua, usuários, as pessoas do entorno, e aí esse espaço de fato também se colocou como um lugar gentrificador, né? Hoje a gente tem feito entrevistas com o entorno, né, e a perspectiva daquilo que eles, como eles nos veem, né? E claro que nesse sentido de luta, a permanência durante esse ano é angariar realmente nós que somos próximos, os artistas, para manter esse espaço. E nesse segundo ano agora a gente, com esses braços de pessoas que também são, né, de um pensamento político, social, tentar também produzir agora um acolhimento do território, para que a gente pare de ter esse protagonismo dentro dessa ação, né? De que como que realmente o entorno se torne de fato um protagonista até mesmo dos anseios de utilização desse terreno, desse espaço, que já é pleiteado para a construção de um prédio, né? Então aqui a gente sabe que, conversando com a gestão atual, não há a possibilidade da permanência desse teatro nesse terreno, né? Isso já é colocado como algo que dificilmente a gente conseguiria reverter, né? Então existe agora uma busca desse entorno, não necessariamente, e aí é importante que quando a gente promove um pensamento de chegar aqui, não é para a gente ficar com 99 anos como outros espaços. A gente pleiteou os primeiros 3 anos, no sentido de pensar nesse impacto que a gente tem para a região, que a gente está tendo, agora observando o impacto que a gente teve, como reduzi-lo nesse segundo ano, tentar, né, absorver o máximo possível desse entorno. No terceiro ano, tentar que isso ocorra de uma maneira mais legítima, de fato, e cultural dentro desse terreno, para, quiçá, a gente construir o que de fato deve ser feito no terreno, não colocando o teatro na frente disso, mas essa estrutura como uma tentativa de uma construção mais democrática do que é um espaço público, né? E que está sendo tomado por uma PPP. Vão ceder esse terreno como terreno na frente para uma parceria público-privada, e eles vão construir prédios como estão sendo construídos, e foi construído aqui na Prestes Maia, na frente da praça que foi cercada agora, né? Aqui nesse terreno também. Então a gente vive esse contexto meio maluco. E somos seres contraditórios, porque ao mesmo tempo que o Lucas fala que isso é uma parceria público-privado, PPP, de habitação, que vai construir provavelmente quer construir um prédio neste terreno, o teatro em si ele não deixa de ser uma PPP também, porque é uma parceria público-privado. Só que é isso, a gente tem uma outra visão do sistema, então a gente tenta minimizar essa questão, porque é isso, tipo, essa parceria foi um pouco do que a gente conversou, que existe a possibilidade da gente comer também essas outras possibilidades do capital privado, e a gente precisa descobrir essas brechas e atuar mais nesses campos também, porque atualmente quem atua nisso são outros tipos de teatro e de dança que não o nosso, que são coisas mais comerciais, musicais.
Então, como também uma das coisas que a gente levantou era como a gente consegue se infiltrar nisso. Isso não é uma dúvida, eu não sei essa resposta, até queria compartilhar com vocês como a gente consegue mais espaço e mais autonomia criativa e possibilidades dentro desse sistema, porque é isso, ao mesmo tempo que a gente questiona uma PPP que vem de cima para baixo, a gente pode ser considerado uma PPP que tenta ser mais horizontal, entende? Então tem todas essas contradições assim, e é nesse lugar que a gente tem que achar essas brechas, essas fissuras. Apresentado, a gente podia abrir para curiosidade ou para salas. Lembrando que isso é vibrar, já não é fácil, mas... Eu fico pensando assim, como artista, por exemplo, a gente tem uma demanda gigante só para criar, porque eu não tenho espaço, nem tenho esse intuito de ter espaço atualmente, porque eu sinto que se tem uma certa quase uma fé de alguém que tem um espaço, assim, manter tudo isso. E eu me pergunto como isso, e toda essa questão que vocês colocaram, como isso reverbera na criação do trabalho. Porque eu imagino que seja uma demanda de tempo gigantesco. Cuidar desse espaço, cuidar de tudo, escrever, tentar grana, e brigar com a prefeitura, e cuidar da galera em torno, e não sei o que, não. E aí como é que é o tempo de criação para isso? É uma coisa que a gente vai descobrindo também, porque a gente sempre pega mais coisa do que a gente pode fazer. A gente sempre cria demandas para a gente mesmo e aí a gente acaba entrando nessa loucura. Eu acho que São Paulo tem isso. Somos caipiras, somos do interior. Eu sou de Bragança Paulista, ele é de Sorocaba. E é isso, tipo, a gente volta para as nossas cidades natais e vê que o fluxo realmente é menos intenso. São Paulo é muito intenso e eu acho que daí todo mundo entra nessa vibração e acaba ficando nessa energia. Atualmente eu gosto disso, algumas horas eu fico saturado, mas eu gosto disso. Acho que alguma hora posso cansar, mas as coisas acabam se misturando, porque, por exemplo, estamos criando um espetáculo. A gente foi contemplado com o Zé Renato e a gente também estava administrando aqui e foi uma doideira fazer isso. Ainda estamos terminando, tivemos que pedir prazo de prorrogação, porque não conseguimos cumprir o prazo do projeto. Então, mais uma coisa que eu acho que a gente faz muito bem é que a gente vai misturando as coisas, que é um pouco de um conceito que eu falo que é do artista, etc. Eu gosto muito desse conceito que vem das artes plásticas, que é tipo assim, quando um artista é só artista, a gente pode chamar ele de artista-artista. Se ele é artista e dá aula, ele é um artista educador. Se ele é um artista e também vende os espetáculos dele e produz, ele é um artista produtor. Então eu sinto que hoje em dia a gente, por exemplo, tem essa facilidade de absorver outras funções. Então eu brinco que somos artistas, etc. Posso falar que somos artistas arquitetos, entende? Tipo, artistas engenheiros. É tudo uma questão de curiosidade e um pouco de cara de pau, assim. A gente é muito do fazer, é muito engraçado isso. A Munza não tem um perfil acadêmico. Ninguém tem um perfil acadêmico. E aí a gente sempre gosta de fazer, tirar da frente. Então a gente vai juntando funções, mas também a gente vai criando uma atmosfera possível. Porque, por exemplo, estamos ensaiando aqui no prédio do lado. Porque é isso, não ensaiamos aqui porque é isso, como a gente vai acumulando coisas e trabalha com uma instalação, então a gente gosta de ter um espaço, chegar no espaço, o espaço está do mesmo jeito, não precisa montar e desmontar no processo criativo. Isso é uma estratégia que a gente desenvolveu para não ter que ficar montando e desmontando e dissipando energia. Então a gente prefere ter um espaço só nosso, que a gente chega e está do jeito que a gente deixou. Então, só que é isso, como ele é ali, então a gente, de alguma maneira, acaba às vezes ficando chato, mas
o nosso ensaio permite que, tipo, se eu ouvir uma briga na rua, eu saia do ensaio e venha ver o que está acontecendo. Então, o nosso processo foi sendo contaminado, por exemplo, por essa coisa da rua. Então, a gente está fazendo um processo que, de alguma maneira, reverbera 1 ano do teatro de container. Então, claro que é muito trampo, mas eu sinto que uma coisa vai dando camadas para as outras, assim. Então, a gente aproveita o volume de trabalho e as diferentes funções para concentrar tudo isso no processo criativo. Então, por mais que eu não ensaie hoje à noite, só a minha vivência de estar aqui trocando uma ideia ali, recebendo alguém na lanchonete, para mim, eu sinto que isso me dá um certo estofo para a criação artística. Então as coisas vão se misturando um pouco arte e vida, assim. Então, claro que na hora da burocracia, às vezes a gente, nossa, precisa mandar um negócio, esquecemos, e aí corre atrás, mas eu acho que como todo mundo, sabe? Tipo, quando a gente vai se inscrever no digital, todo mundo deixa para o último dia, né? E aí fica torcendo para o sistema não dar pau e conseguir enviar o negócio. Então, e isso mesmo se você fizer menos coisas, de alguma maneira você acaba deixando para o último dia. Tem um pouco essa doideira dessa intensidade, e aí eu sinto que é uma coisa muito de você absorver essa energia e saber trabalhar com ela. Mas claro que tem horas que eu tô over, que eu falo, gente, não consigo mais, não vou ensaiar amanhã, vou para casa, não, hoje, esse final de semana não vou, segura aí para mim, vou viajar, vou para praia, sem seguro, não sei, tem que ir criando brechas, fissuras para dar conta disso, mas eu sinto que a gente consegue de alguma maneira juntar tudo, como se tudo fosse uma coisa só, porque a gente assim é um ensaio e teatro de container, a gente mantém as duas coisas divididas, mas ao mesmo tempo é uma coisa só. A gente tenta dividir, mas na hora eu brinco que a gente é um sistema integrado, assim, tipo, eu não cobro o Lucas, tipo, você tem que fazer isso, meio que ele sabe o que ele tem que fazer e ele vai fazer, eu já tenho afinidade com outra coisa, eu vou fazer. Aí tem hora que esquece que você lembra, mas não tem uma cobrança de função. Acho que organicamente os 7 foram se equilibrando para cada um foi achando nesses 10 anos o que você tem mais facilidade. O que você tem mais facilidade, você executa com um outro prazer e velocidade também. Mas tem essa coisa, a gente estava falando, de ser eficiente, tem essa noia, mas eu acho que isso é de São Paulo, assim, dessa atmosfera intensa. Acho que a palavra é intensidade. Eu acho que é importante também tocar na palavra, no modo de produção, né? Eu acho que isso é muito interessante, de como o modo de produção contemporâneo, ele está sendo repensado a todo momento, e isso, de fato, é criado dentro da sala de ensaio, né? Nós estamos vivendo quebras de paradigmas, estamos com lutas de representatividade, nós estamos, dentro dos nossos próprios coletivos, exercendo forças políticas que até então a gente não tinha tanto, né? Esses desequilíbrios, essas forças às vezes pontiagudas que a gente está colocando dentro dos nossos próprios processos, repensando a construção dessa estrutura hierárquica na produção dos trabalhos artísticos também, né? E o Dúlio, eu até falei no primeiro encontro, ele colocou algo muito importante que às vezes a gente não consegue visualizar, mas essa concepção de colaboratividade, desse tipo de construção, está dentro muito das companhias de criações artísticas, né? Ou hoje dentro da tecnologia, de certa forma, com os compartilhamentos, você fica com a tua pasta, você coloca lá e tudo mais, não sei o quê, mas um espaço de convivência e construção colaborativa é na pesquisa artística, né? E esse desenvolvimento muitas vezes é impossível, é quase que fora de cogitação a gente implementar isso dentro de uma outra estrutura, né? E na lanchonete ou qualquer outro lugar a gente não consegue fazer isso. Então tem uma questão muito política também dentro do grupo, que é esse trabalho onde todos nós ganhamos iguais, não tem diferenciação de salário, né? A gente, com o tempo, deixamos de ganhar cachê por exemplo, uma temporada, recebe a grana, tipo, paga o cachê integral para cada um e tchau e benção. Não, a gente subdivide isso em salários, pensando numa projeção de produção, né? Do tipo,
como que a gente também vai se manter, às vezes, no mínimo, por mais tempo, né, junto. Então, em vez de a gente repassar a grana já que recebeu, a gente mantém dentro do nosso caixa da companhia e aí a gente acaba aplicando o desenvolvimento à frente. Muitas vezes, claro, é uma percepção, sabe? É muito louco, porque a grana que está guardada, de certa forma, é tua, mas existe uma percepção, é o mínimo, mas tem uma projeção futura, então você consegue ter um desenvolvimento dentro da produção artística. E a gente tem tentado quebrar demais com essa questão da hierarquia também. Então, a gente teve os 2 primeiros trabalhos, foi o Nelson que dirigiu, mas depois a gente começou a trabalhar já também com os diretores convidados, né? Convidando outras pessoas de fora, com novas maneiras de trabalhar e lutando com as nossas maneiras de trabalhar, né? Porque a gente brinca que é uma luta civil, assim, uma guerra civil quando vai dirigir a gente, porque são 7... né? E a pessoa chega, a gente tem um sistema integrado, como ele fala, e como que as coisas se ajeitam, mas é nesse sentido, acho que repensando o modo de produção que aqui é estabelecido, que lá é estabelecido, a gente vai trazendo para a ação criativa também, né? Como a gente se convive, vai de fato revelando a maneira com que a arte se expõe, de certa forma. Só como curiosidade, eu sinto que dá certo também porque aí as coisas vão se envolvendo, né? Porque é isso, acaba virando meio que circo, assim, sabe? Tipo, é uma trupe de circo, porque a companhia, no nosso exemplo, por exemplo, ela foi se formando por afetos. Então, tipo, a companhia tem 2 casais, e aí tem um que é irmão do outro. Eu morei com o Lucas durante a faculdade, então a gente morou 5 anos, 6 anos juntos. Então tem uma coisa que tudo vai se misturando. Além da questão de produção, organização, tem as brigas afetivas, entende? Tipo, que são casais, tá ligado? Tipo, então, você vai ensaiar, tipo isso, brigar em casa, mas tem que ensaiar e apresentar. Então é isso, a gente vai absorvendo tudo mesmo de alguma maneira. E acho que isso que também faz dar certo. Porque... Oi. Eu acho interessante quando você fala sobre as fissuras, porque me remeteu a algumas reflexões que a Angela Davis traz, né? Que a gente precisa tensionar o sistema ao ponto de que nós, no momento que nós não detemos os meios de produção, a gente tem que subutilizar desse sistema que está posto, porque a gente não está numa redoma, a gente vive dentro de um contexto que é gerado pelo capital. Então, como a gente cria estratégias para tornar esse capital acessível e também a gente conseguir hackear esse projeto de sociedade que está posto, que não contempla a gente. Eu imagino que todos aqui não se sintam contemplados, pelo menos eu não me sinto. E aí a minha curiosidade é um ponto de como vocês pensam a curadoria desse espaço, no sentido de que eu faço muitas críticas ao lugar da curadoria. Eu não gosto, vou dizer o porquê. Eu não gosto da curadoria porque eu acho que a curadoria ela é um mecanismo de um sistema de apagamento de produções, porque é muito difícil para o curador conseguir fazer na máxima na máxima mesmo, com que contemple tudo que está sendo produzido no âmbito artístico, né? Sobretudo quando a gente sabe que a gente vive dentro de um contexto de sociedade que a gente está sendo golpeado desde que a primeira caravela bateu aqui na nossa porta. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do sistema de curadoria. E que eu acho um grande bafo, vocês estão arrasando nesse espaço. Não tem nenhum método assim. Como a gente tem feito de uma forma um pouco instintiva também. E eu sinto que eu não consigo contemplar todo mundo. Porque é isso, tipo, a gente conversou bastante, por exemplo, é muito difícil trazer, chegar a galera da periferia, por exemplo, para vir mais para cá. A gente sabe de todas as produções que tem aqui, a gente está ligado, a gente acompanha, mas é difícil ainda porque, por exemplo, não temos dinheiro. Entende? Tipo, a gente adoraria ter dinheiro para convidar todo mundo. Nossa, essa galera é massa, vamos trazer aqui
Mas é isso, ainda a gente é refém de pessoas que entendem o projeto e que vêm um pouco na raça, assim. Porque é isso, a gente não tem essa verba para trazer pessoas. Então a nossa curadoria depende muito de quem chega na gente também, entende? Então a gente no começo era tudo no boca a boca. Então tipo, o teatro de container, como é que eu faço aí? A gente falava, o esquema é esse, vem aí, você tá afim, tá? E aí veio. Aí a demanda foi crescendo, a gente não estava totalmente desorganizado. Aí o que a gente fez? A gente criou no site uma plataforma, um Google Docs, e aí esse Google Docs, tipo, o pessoal preenche lá bem simples, com um mês de interesse. E aí o que a gente tem feito? A gente fala assim, a gente programa 2 meses na frente para dar tempo de subir em site, pôr para vender na internet, para pegar imagem, fazer toda a preparação de divulgação, porque é isso, precisa ter gente também vendo, então é sempre uma tarefa dos dois lados, assim, para trazer público. E aí a gente pega, por exemplo, agora estamos em abril, maio, junho. A gente pega, olha assim a planilha, a gente abre esse Google Docs e a gente pôs ele no site porque ele chega organizado para a gente. Se a gente põe lá, organizar por mês de interesse, vai abrir todo mundo que mandou para esse mês de interesse. E aí a gente vê, chegou X de música, X de... Vamos tentar encaixar isso no mês, mas daí é isso, sempre rola uma escolha. Porque é isso, tipo, se você pensar, existe pouca possibilidade de fazer temporada, assim, tipo, principalmente a gente conversou isso na dança. A dança faz um final de semana, 2 finais de semana no máximo. Então a gente fala assim, se alguém vai ficar 4 semanas, 8 apresentações, não dá para contemplar às vezes todo mundo do mês. Então a gente vai escolhendo coisas, a gente vê ligações no mês, então a gente vai muito do que chega na gente. E aí uma possibilidade que a gente está tendo legal, que é essa coisa das mostras. As mostras que a gente tem feito daí são convites nossos, assim, que a gente está tentando abranger o máximo de pessoas possíveis. Porque, por exemplo, a gente começou fazendo mostras e aí depois a gente mesmo se perguntou, a gente parou assim no final do ano e falou assim, cara, a gente fez 3 mostras e chamou 3 diretores homens. Aí a gente mesmo começa a se pensar assim. Eu acho que a gente só começa a se questionar porque as lutas estão todas aí. E quanto mais a galera tem lutado e batido de frente, mais isso faz impacto na gente. Aí depois a gente falou assim, não, então vamos tentar trazer mulheres, vamos tentar trazer público trans, vamos tentar trazer todo mundo assim. Mas isso está indo aos poucos, não tem uma metodologia, muito do que chega na gente ainda e a gente vai mapeando assim. E isso varia muito até, por exemplo, de questões logísticas, porque, por exemplo, agora em julho, 2 espetáculos mandaram para a gente que querem usar, por exemplo, o teatro como corredor. Aí, por exemplo, se a gente encaixa essas 2 pessoas juntas, não tem um trabalho de ficar modificando o palco. Então, a curadoria vai desde, tipo, temas até encontros estruturais. E, às vezes... É legal essa organização, isso é uma coisa simples, né? Às vezes o SESC a gente fica mandando por e-mail, e muitas vezes a gente abre a planilha e você tem tipo 4 shows com o mesmo tipo de interesse, o mesmo tipo de público, só que não sabem. Então, tipo, você bate o olho ali e fala, porra, que encontro massa, porque os caras estão pleiteando o mesmo mês, estão discutindo a questão do feminismo, e isso, aí existe essa força. Eu acho que muitas vezes a gente mais legitima os encontros invisíveis, porque fica só visível pra gente, né? A galera preenche, e talvez seja muito interessante a gente começar a disponibilizar. A gente já chegou, acho que a gente está chegando a 200 propostas nesse 1 ano, né? Tipo, a disponibilizar o acesso à informação de todos esses espetáculos, de todas essas... Poxa, ali tem cruzamentos de projetos que podem ser compartilhados por companhias, por temáticas, que muitas vezes, tipo, a gente pensa numa grande dificuldade e você bate o olho ali na mesma sinopse, estão falando, 5 grupos estão falando do mesmo autor, né? Citações, isso é muito louco de acontecer. E aí a gente rouba, né? Porque daí a gente fala, tá aqui, já tá pronto, tal, e aí parece que a gente tá com um pensamento de curadoria, mas na verdade, simplesmente a gente só organizou aquilo que estava posto.
Então, tipo, o que a gente tenta é muito mais nesse sentido. Uma coisa que é interessante é que, assim, quando a gente começou o primeiro ano, não existia cobrança de valor mínimo para ocupar o espaço. Tipo, a gente estava na raça, na loucura. E aí a gente ficou vendo, algumas vezes, um pouco investimento, um entendimento de produção, né? Nesse sentido, você abre o espaço, a galera vem apresentar, a gente está aqui para trabalhar, e não é que a gente está cobrando que exista uma bilheteria, mas o entendimento de que precisa se criar um público, né, para aquilo que você vai mostrar também. Não, hoje em dia, infelizmente, existe a demanda. E aí a gente, nesse ano, a gente falou, a gente vai botar um valor que é R$250, que é o valor de negociação que a gente fala. Porque é mentira, né? A gente fala, ó, R$250, a pessoa já alivia, né? Porque os outros espetáculos é 750 pila, não sei o quê, mas sempre com o pressuposto de negociação. Sempre tudo que a gente coloca aqui é negociação, desde o menos para o mais. Então a gente fala, ó, é R$250, o que vocês têm? Ah, a gente não tem nada, beleza, não tem nada. Ah, R$250, o que vocês têm? Não, a gente tem o fomento à dança. Poxa, então o quanto vocês têm para fazer essa ação? Ah, a gente tem esse valor. Porra, isso vai nos contemplar, vai nos ajudar muito. E isso foi uma prática desde sempre. Por exemplo, quando as cadeiras, essas cadeiras aqui, o Sesc chega... A gente falou, tinha um projeto querendo fazer uma exposição, precisava de um lugar. Ah, é elétrica, tipo, uma exposição que fez aqui pagou a nossa elétrica. Às vezes a gente troca até mercadorias e não dinheiro, serviço. Troca serviço. Aí o Sesc queria fazer uma ação, falando sobre aqui, ó, sabe, arrumaram, muito bonito, não sei o que, falar sobre gestão. Ah, então vocês precisam estar sentados. Tá lá o valor, tá aqui, ó, estamos mandando para vocês verem o valor das cadeiras do espaço. Tipo, vocês podem dar as cadeiras, ou arrumar as cadeiras, ou não sei o que, Claro, antes dessas cadeiras a gente pegou da USP, que nem estavam doando, trouxemos para cá, depois e assim fomos substituindo. Então, pessoal, eu quero fazer uma filmagem. Ah, filmagem, quanto você tem? Ah, temos R$500, ó, custa R$600 a captação de água nossa. Dá para você dar né, para a gente fazer a captação? Dá para fazer a captação. Então, sempre quando tem a possibilidade, tipo, eu quero ensaiar, vamos fazer tudo bem, traz papel higiênico, se não precisa, papel higiênico, material de limpeza, essas coisas. Então, isso torna-se muito possível. Se todo mundo trouxer o material de limpeza, já, cara, é muito legal você abrir um negócio e estar lá e você não precisa sair no mercado comprar, sabe? Para quem está aqui dentro do trabalho, isso é muito massa quando acontece. Então, essa base de troca ela é muito importante, principalmente nesse território, onde a informalidade é a cultura. A cultura da informalidade está nesse espaço. A sobrevivência nesse lugar se dá por meio do compartilhamento. Eu falo até do compartilhamento virtual, porque eu falo das coisas aqui, tipo, se é 1 se transforma em 2, se é 2 se transforma em 4, né? É algo que vai para além da física. Se o cara tem um corote, quando você vê que você acha que ele vai tomar o corote, com um corote ele fez 3 corotes. Todo mundo está tomando corote. Então, a gente aprendeu muito disso, desse lugar aqui, dessa troca, né, que a gente estabelece também aqui, com uma segurança, por exemplo. Nós não temos uma segurança. A gente não tem segurança de porta, nós não temos alarme, a gente não tem a câmera. A gente está numa segurança, por mais que a vizinhança ainda não entenda o teatro, como isso é acessível, acho que não é só aqui, né? O teatro em si sempre se manteve com as portas fechadas, abre 6 horas da tarde, as pessoas entram dentro de uma caverna, saem dentro da caverna, voltam ali, vão comer a pizza, né? Eu acho que a gente está aprendendo também o que é um teatro com vidro, as coisas passando, a cidade acontecendo, esses limites de não ter um portão e tudo mais. E isso foi se criando, na verdade, um aprendizado dentro desse espaço. Então, a troca, ela é, acho que talvez a maior conquista dentro desse espaço. Tipo, é
isso. Mas é isso, a curadoria a gente acaba perdendo às vezes, porque, por exemplo, se tem alguém que mandou por um mês que a gente não sabia que a gente programa 2 meses para frente, ele acaba passando, tá ligado? Então isso, a gente ainda não tem um sistema que consiga contemplar mais coisas, mas vai... Então eu acho muito importante, pelo que eu estou entendendo, que vocês estão falando, que eu estou achando máximo, mas eu acho muito importante desburocratizar, que é mais ou menos, eu acho que, não é mais ou menos, é o que vocês fazem, porque a burocracia ela é extremamente excludente, né? Eu vejo o quanto vocês estavam falando de ofício e manda projeto, e mandar os 45, mas é justamente porque eu imagino que a classe artística, não como um todo, mas pelo menos das pessoas que eu me deparo, das pessoas que eu dialogo, que eu estou sempre em um campo de diálogo, de troca mais orgânico, sempre barra na burocracia. Por isso a minha crítica à curadoria, né? O quanto eu acho que a curadoria, em certa medida, é excludente, porque muitas vezes vocês barram projetos que são maravilhosos, mas projetos de pessoas que não detêm os mesmas, que não são instrumentalizadas a ponto de estar dentro do sistema hackeando. Exato, formatadas para estar inserida dentro desse sistema que é extremamente excludente, é extremamente preconceituoso e várias coisas, porque é isso, né? Quem são as pessoas que detêm o acesso? Quem são as pessoas que podem estar lá? Então eu acho maravilhoso. Não sei quanto tempo a gente tem. A gente tem mais uns 10, 15 minutos. Ok. Uma das coisas que você apontou, acho legal colocar sobre essa questão da formatação, né? E do quanto realmente a gente vive, além de qualquer luta também, de certa forma, uma hegemonia de alguns grupos, por mais que estejam na mesma luta que a gente, né? E essa hegemonia se dá muitas vezes pelo esse tipo de formatação, né? Uma construção histórica, de um tipo de estética política, ou até mesmo de uma formatação de escrita de projetos. Quando foi o primeiro fomento que abriu a plataforma virtual, eu utilizei a plataforma virtual como um meio, e não como simplesmente uma ação. E a gente não pegou, mas eu fui, né? A gente vai na conversa com eles e algumas pessoas falaram que foi muito legal a utilização, né, da ferramenta, e outras falaram que, tem um monte de projeto, eu preciso só ler, eu não quero saber de apertar e ir no link para assistir o vídeo, para ver o não sei o que, né? Então, a gente acaba colocando situações muito complexas dentro desses editais, né? Você é jovem, de repente você tem uma potência dentro de uma linguagem que está sendo inserida ali, e você fala, agora vamos nos aprofundar, e de repente você vai lá pelo contrário. Na realidade, utilizaram para receber o PDF só, né? E isso eu estou falando da gente, porque tem outros grupos com muito, assim, as almadas, a galera que são de muito tempo de trabalho e que não conseguem formatar o tipo de escrita para entrar em determinados editais. Isso é muito complexo. Hoje a gente vive ainda um retrocesso com relação a isso, né? Grupos que já tinham essa força foram delimitados, né? O Fomento da Dança, que era o teto 800 mil, agora 300 mil, né? Tudo encurtando, né? Grupos que já têm legitimidade para trabalhar com grana muito maior, que têm possibilidade de estrutura muito maior, estão sendo submetidos hoje a retroceder, né, as suas linguagens poéticas, o desenvolvimento, né, e ocupando espaços que não deveriam mais ser deles, né. Hoje eu falo, a gente ganhou uma vez o Fomento, mas a gente tem uma estrutura interessantíssima e eu não gostaria mais de depender do Fomento, embora ache que é a lei mais necessária, mais importante que a gente tem. Eu gostaria de receber o Fomento mais 1 a 2 vezes
mas eu não me sinto confortável, porque, como ele falou, eu era do interior, quando a gente começou o grupo, cada um investiu R$5.000 no banco, saiu da escola de teatro técnico, o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, não tem diretor, cada um foi e investiu R$5.000 no banco. Com R$25.000 fez o espetáculo, viajou, não sei o que lá. As pessoas não vão fazer isso mais, é muita idiotice mesmo, né? No banco, a gente jovem, fazendo empréstimo para fazer uma montagem de espetáculo teatral. Quer dizer, é perder dinheiro, né? Com 20 anos, achar que isso vai acontecer. E hoje a gente vê um grupo em desenvolvimento maior, secundaristas, a juventude trazendo uma perspectiva totalmente de construção, de modo de produção diferente. E muitas vezes a gente esbarra nesse contexto de que não há esses grupos sendo contemplados porque fomos colocados no mesmo funil, né? E é muito difícil. Imagina a gente agora, daqui a pouco, Fomento, se vamos usar como teatro de oficina, né? O teatro de oficina, a gente concorrendo no mesmo digital. Acho que não tem, não faz sentido isso assim. E então ainda mais agora que a gente está tentando lutar para as coisas que a gente tem, pensar nessa perspectiva também, de que os grupos que construíram essas leis precisariam dar um outro passo também para liberar um caminho, é quase que loucura pensar nisso nesse momento. Mas é preciso repensar essa estrutura, no meu ponto de vista, de construção mesmo, de espaço. Tipo o rio, sabe? Tipo, tem um grupo, os grupos já cavaram esse buraco do rio. A água, ela não tinha vindo ainda, agora a água começou a correr. E quando a água corre dentro desse lugar, ela começa a modificar pra caramba essa... Fizeram uma barragem. Exatamente. Mas está se acumulando água, porque essa água não para de correr, os artistas não param de criar mais artistas, né? Eu acho que isso vai explodir, não tem como, né? Essas margens elas vão ser tomadas, mas a gente precisa gerar outros tipos de lei, outras maneiras de fomentar também grupos maiores e grupos menores. Não dá hoje para a gente se acotovelar da maneira que a gente está se acotovelando e passando por cima muitas vezes de uma escuta que a gente precisa ter, né, dentro dessa urgência. Então, tipo, essa nata da juventude, muitas vezes, por nós acharmos que já construímos alguma coisa, a gente não tem paciência e não quer ter paciência por medo do que a gente pode perder. E no final das contas, talvez a gente tenha que perder, porque a gente não pode ser a hegemonia ou o patriarcado, que é muito patriarcal. Eu vejo muito isso, né? A questão do teatro é muito patriarcal. Tipo, é o pai que toma conta do Fomento, assim, sabe? Os filhos não podem, que vai sair, vai dar merda, e assim, e fica no osso do goleiro, até o momento que, tipo, tchau pai, tchau mãe, já me deu no saco, tô puxando ou vou fazer uma revolta dentro de casa. Isso precisa ser, nesse momento, entendido. Alguém tem uma questão fundamental? Deixa eu só encerrar. Eu acho que... Encerra agora, mas... claro, encerra esse time aqui. A gente falou uma coisa que eu acho interessante lá na conversa junto, que ambas as companhias estão próximas dos 10 anos, né? E aí os Fomentos têm 10 a 20 anos, se eu não me engano, o teatro tem um pouco mais do que o Fomento da dança. 15 e 11. E aí a gente pensar um pouco sobre essa questão do que era 10 atrás, o que é 10 formado e o que é 10 futuro. Assim, eu acho que para ambas as conexões, as linhagens, né, seja, e a gente tem que começar a pensar o que é 10 daqui, 10 para quem está vindo, 10 para quem está lá atrás, 10 para quem fez 10,
como é 10, assim, a questão para mim está urgente, assim, porque a gente está completando 10, vocês também 10, tem pessoas que, uma grande parte do Fomento à Dança completou 20 de carreira, com 10 de Fomento à Dança, né, mas, então são 20, foi 10 atrás, mas o que é 30, esses 10, assim, parece que é uma questão urgente da gente pensar, porque a gente constrói o presente e acho que uma das grandes problemáticas da estrutura foi que todos construíram o presente e não foram construindo um futuro. Mas é isso, a gente continua a conversa aí agora.